Deus, eterno Pai, Deus, Criador do céu e da terra, Pai amado e querido. Senhor Jesus, está presente aqui, teu pequeno, teu pequenininho, Pai amado e querido, aquele que o Senhor escolheu, Pai amado e querido, para levar tua palavra, Senhor, tua palavra a cada alma, a cada ouvido, Senhor, nesta noite, Pai amado e querido. Esvacia dele mesmo, Pai amado e querido, e enche com tu Santo Espírito, Pai amado. Coloca a tua palavra como brasa na boca dele, Pai amado e querido, Deus do Espírito Santo, para que ele venga, Pai amado, a pregar a tua palavra e tocar nossos corações. Fala conosco, Pai amado e querido, não aquilo que queremos escutar, sino aquilo que o Senhor tem que falar conosco. Nos exorte e nos guie nesta noite. Isso que te pedimos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. E as palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Deus. Cumprimento também nossos irmãos que estão nos assistindo através da live, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa alcançar cada um, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um e fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vou deixar uma palavra, irmãos, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 49. Aleluia, Jesus. Domingo, irmãos, culto da família, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E nós temos, irmãos, que aprender mais, glória a Deus, aleluia, da palavra do Senhor, para poder governar a nossa casa. Pois diz a palavra do Senhor, que aquele que não governa bem a sua casa, a sua família, não pode trabalhar na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Livro, irmãos, de Isaías, capítulo 49. Todos acharam em nome de Jesus? Amém? Amém. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. E com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e a tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Até aqui, irmãos, vamos fazer uma breve oração, para que o Espírito Santo do Senhor abra nosso entendimento, para que possamos compreender a Escritura, para que possamos receber o interpretê desta palavra, irmãos. Porque da minha própria capacidade, glória a Deus, aleluia, do meu próprio intelecto, irmãos, eu não consigo pregar esta palavra. Mas pelo Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, que revela ela para mim e revela para você, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, nós conseguimos, irmãos, anunciar as novas de Jesus Cristo. Nós conseguimos, glória a Deus, aleluia, pregar este evangelho, irmãos, porque é através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o princípio do temor, irmãos, é temer ao Senhor, glória a Deus, aleluia. O princípio da sabedoria, irmãos, é temer a Deus, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, te louvamos, Pai, por esta palavra, Pai, te louvamos pelo teu Santo Espírito, agradecemos a ti pela nossa saúde, pelos nossos lares, casamentos, ministérios, esposas, filhos e filhas, ó Deus da glória, Espírito Santo, também pela vida do nosso pastor, ó Pai amado e glorificado, e em nome de Jesus Cristo pedimos ao Senhor que fale conosco, que derrame o teu fogo, manifeste a tua presença e a tua glória nesta noite e neste culto abençoado pelo Senhor. Amém, Jesus. Pode tomar os assentos e as palmas que louvam o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Aqui, irmãos, Isaías fala, glória a Deus, aleluia, um pouco do seu chamado, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Que o Senhor o chamou, o Senhor fez menção do nome dele, o colocou, o ungiu como profeta, glória a Deus, aleluia, entre Israel e também para os demais povos, irmãos, ao derredor, glória a Deus, aleluia, pelo que nos mostra a palavra do Senhor.
quando ele fala povos de longe, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui diz, irmãos, o título da palavra, que o Senhor colocou ele para pregar, glória a Deus, aleluia, para Israel, a nação eleita, a nação escolhida pelo Senhor para a salvação, e também para anunciar, glória a Deus, aleluia, as boas novas de Cristo também, glória a Deus, aleluia, para os que eram de fora, irmãos, para os gentios, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que desde o Velho Testamento, glória a Deus, aleluia, o Senhor já tentava alcançar, glória a Deus, aleluia, os que estavam longe, irmãos, não também somente o povo dele, glória a Deus, aleluia, mas também aos que estavam ao redor, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque nós sabemos, irmãos, que uma, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, das pessoas que o Senhor alcançou, glória a Deus, aleluia, foi aquela mulher, glória a Deus, aleluia, santo Deus, das muralhas de Jericó, a qual ajudou os espias quando eles foram, glória a Deus, aleluia, pesquisar, irmãos, quando eles foram, glória a Deus, aleluia, espionar as muralhas, a cidade de Jericó, irmãos, para eles poderem atravessar, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E aquela mulher, glória a Deus, aleluia, santo Deus, ela não fazia parte do povo de Israel, e mesmo assim o Senhor poupou a vida dela, poupou a casa, poupou a família dela, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ela morava, irmãos, glória a Deus, aleluia, junto à muralha. E quando a muralha cedeu, quando a muralha tombou e caiu, glória a Deus, aleluia, apenas a casa dela permaneceu de pé, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque o Senhor, irmãos, teve misericórdia, mesmo ela sendo de outro povo, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. O Senhor reconheceu a ajuda dela, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, e poupou a vida dela, irmãos. E nós sabemos que foi dali que começou, glória a Deus, aleluia, a descendência de Jesus, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. De uma mulher, glória a Deus, aleluia, que não era parte do povo do Senhor, que não era parte do povo de Israel, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Então nós vemos, irmãos, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, que o Senhor, quando Ele escolhe, quando Ele chama, Ele não era, glória a Deus, aleluia, comigo e contigo, Ele não era no chamado, Ele não era na escolha, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Quem era, irmãos, é eu e você, quando nós desobedecemos, quando nós não aceitamos o chamado, o ministério, o qual o Senhor tem dado para mim e para ti, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E diz aqui, irmãos, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. O Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, mostra aqui, irmãos, que Ele nos forma, glória a Deus, aleluia, que Ele nos chama desde o ventre da nossa mãe, desde as entranhas da nossa mãe, glória a Deus, aleluia. O Senhor já nos conhece, glória a Deus, aleluia. Nenhum de nós veio ao mundo sem um propósito diante do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E qual é o meu e o teu propósito, irmãos? Que o Senhor permitiu que eu e você vivêssemos, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor permitiu que eu e você fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, que eu e você, glória a Deus, aleluia, viéssemos a nascer, irmãos, tudo para glorificar o nome dEle, tudo para adorar o nome dEle, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Tudo, irmãos, para pregar este evangelho, para louvar o santo e poderoso nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Aleluia, Espírito Santo, a Deus da glória. E nós sabemos, irmãos, como diz a palavra do Senhor, que aqui, glória a Deus, aleluia, Isaías disse assim: eu sou como uma flecha na aljava do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Assim é o crente, irmãos, na mão do Senhor. E quando o Senhor nos tira da aljava, glória a Deus, aleluia, e Ele nos lança, irmãos, Ele nos atira, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. O Senhor, Ele não era, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então quando o Senhor chama você para pregar, Ele não era. Quando o Senhor chama você para louvar, Ele não errou, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Porque no Senhor não há sombra de dúvida, irmãos, não há erro, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O próprio profeta Isaías, irmãos, quis dizer ao Senhor: mas eu sou um homem pecador, um homem de impuros lábios, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E mesmo assim, irmãos, a Bíblia mostra que o Senhor deu ordem a um serafim para que tomasse uma brasa do altar e tirasse, glória a Deus, aleluia, e tocasse na boca, glória a Deus, aleluia, do profeta Isaías, irmãos. E o serafim disse: agora que você foi tocado, a tua iniquidade, o teu pecado foram retirados, agora você está limpo, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Então o Senhor perguntou: a quem enviaremos, glória a Deus, aleluia? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então não há desculpa, irmãos, para mim e para você, glória a Deus, aleluia, não fazer a obra. Não há desculpa para mim e para você não louvar o santo nome do Senhor. Não há desculpa, irmãos, para mim não pregar esta palavra, este evangelho, glória a Deus, aleluia, para as pessoas, irmãos, tanto, glória a Deus, aleluia, como mostra aqui Israel, para mim e para você, a igreja, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, quanto os de fora, os gentios, irmãos, as pessoas que ainda não conhecem este evangelho, que ainda não ouviram falar dele, que ainda não foram alcançados pelo Espírito Santo, que o amor de Cristo ainda não conseguiu alcançar eles, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Como diz a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Deus:
Como, irmãos? Como que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como que eles vão invocar o nome do Senhor se não há quem os ensine? Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Como que eles vão conhecer esse evangelho, irmãos? Se os crentes que foram chamados como Isaías estão dizendo, glória a Deus, aleluia, para o Senhor: eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho. É tudo verdade, irmãos, mas não é justificativa para não fazer a obra, para não pregar, para não louvar o santo nome do Senhor. Como que o Senhor vai conhecer, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Vai conseguir alcançar mais pessoas vão ter o conhecimento desta palavra, o conhecimento do amor de Cristo, a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, irmãos, que é iminente, que está próximo de acontecer, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O qual o Senhor disse, irmãos, que se nós não pregarmos a palavra do Senhor e Ele voltar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e o sangue das pessoas, irmãos, glória a Deus, aleluia, serão cobradas da nossa mão. Aquele que ficar quieto, que não anunciar este evangelho, aquele, irmãos, que não conseguir tocar na vida das pessoas através do louvor, através da ministração desta palavra, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque não abre a boca para fazer, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, este, irmãos, o Senhor vai cobrar o sangue das pessoas da mão dele, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Por quê, irmãos? Porque está escrito aqui, Ezequiel capítulo 33 ou o 16, glória a Deus, aleluia, santo Deus: foste chamado como atalaia desta palavra, o atalaia de Israel. Se o Senhor dizer que está vindo a espada, glória a Deus, aleluia, anunciai que está vindo a espada, e você não anunciar ao povo, glória a Deus, aleluia, que a espada está vindo, irmãos, e aquele povo morrer, aquela pessoa morrer, o Senhor vai cobrar da minha e da tua mão o sangue desta pessoa. Mas se eu e você anunciar essa palavra, eu e você fazer a vontade do Senhor, e aquela pessoa mesmo assim morrer, irmãos, por não ter dado ouvidos a esta palavra, glória a Deus, aleluia, e obedecido a ela, quando você pregou, quando você louvou, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, o sangue dela não vai ser cobrado da tua mão, e você livrou a tua alma, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Aleluia, Jesus. E me disse: tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. A nossa vida, irmãos, como eu disse, ela não veio sem propósito. O Senhor não permitiu que eu e você, glória a Deus, aleluia, nascêssemos sem propósito, irmãos. O Senhor deixou para mim e para você, glória a Deus, aleluia, a vida, irmãos. Ele deixou eu e você nascer para que nós glorificássemos ao Senhor através da nossa vida, através do nosso louvor, através da pregação, através da nossa caminhada, o testemunho, irmãos, que nós damos para o nome de Jesus Cristo ser glorificado, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. O testemunho, irmãos, como o pastor ensina, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Deus, Ele não apaga, irmãos, o que você viveu lá atrás, o que você viveu lá no mundo. Ele perdoa os teus pecados, você arca com as consequências deles, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, porque Deus, Ele é justo, irmãos, e isso tudo fica como testemunho para você poder falar para as pessoas: ó, eu era assim, glória a Deus, aleluia, drogado, e o Senhor me libertou. Eu era assim, vivia na prostituição, mas a palavra me libertou, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu vivi uma vida dissoluta, de bebedice, de jogatina, glória a Deus, aleluia. Eu vivi uma vida sem regras, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Como o pastor fala, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu pintava e bordava, eu picava, eu brigava, eu xingava, eu falava palavrão, eu não respeitava ninguém, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Mas quando eu ouvi esta palavra, quando o Espírito Santo me convenceu do pecado, eu mudei, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. O que mostra para mim e para você, irmãos, que quando nós viemos para Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que o Senhor fez tudo novo. Então não podemos permanecer da mesma forma que éramos antes, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. A história, irmãos, glória a Deus, aleluia, que muitos gostam de pegar, é apenas a parte: Jesus Cristo já pagou o preço, eu sou salvo pela graça. Então para que obedecer à lei? Mas nós sabemos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que a lei, irmãos, ela também serve, glória a Deus, aleluia, santo Deus, para nos fazer alcançar a graça, irmãos. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim fazer que ela fosse cumprida, glória a Deus, aleluia. Como, irmãos? Dando exemplo de como cumprir ela. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque os fariseus, irmãos, naquela época, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, eles acreditavam que até no anunciar, glória a Deus, aleluia, o nome de um pecador, eles se contaminavam. Então de que forma eu e você poderíamos pregar nos dias de hoje se eles estivessem certos, irmãos? Se eu e você, glória a Deus, aleluia, olhasse uma prostituta, glória a Deus, aleluia, santo Deus, olhasse um drogado, irmãos, olhasse alguém que está aí fora vivendo uma vida dissoluta e apenas ficasse julgando, esse aí é um tribulado, esse aí é um endemoniado, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas e cadê a tua parte de chegar e falar para ele a verdade então? Cadê a tua parte de chegar e confrontar?
Cadê a coragem de chegar e falar para ele, glória a Deus, aleluia? Você está vivendo como um endemoniado. Você está vivendo, glória a Deus, aleluia, de uma forma desagradável. Cadê a coragem? Apenas fica de longe, glória a Deus, aleluia, julgando por pensamento, irmãos, por sentimento. E isso desagrada o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está te empurrando para ir lá falar a verdade para ele. Se ele não quiser ouvir, se ela não quiser escutar, glória a Deus, aleluia, a tua parte você fez. O sangue não vai ser cobrado da tua mão. Você fez o teu ministério, cumpriu o teu chamado de atalaia, e a tua alma vai ser livre, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E você, irmãos, vai ter cumprido, como disse o profeta Isaías aqui. Mas perante o Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui, irmãos, ele disse assim, glória a Deus, aleluia, santo Senhor: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Galardão, irmão, significa recompensa. A minha recompensa, Isaías está dizendo, glória a Deus, aleluia, está no Senhor, irmãos. Como os levitas, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Você lê na Bíblia, irmãos, quando o Senhor arrancou o povo do Egito, os levitas, os ungidos a sacerdote da descendência de Arão, eles não tinham direito a pedaços de terra, glória a Deus, aleluia, como os demais povos de Israel, irmãos, porque a herança deles era o Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. A herança, irmãos, dos crentes é o Senhor. A herança de quem prega esta palavra é Deus, irmãos. A herança, o galardão do crente é o céu, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Você não pode ficar esperando nesta terra enriquecer. Você não pode ficar esperando nesta terra ganhar tudo que você quer de Deus. Você não pode ficar esperando nesta terra, glória a Deus, aleluia, ser levantado mundialmente pelo Senhor, irmãos. Porque basta para mim e para você, irmãos, a recompensa do Senhor, que é o céu, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Porque de que me adianta, irmãos, ganhar tudo que eu quero nesta terra e perder a minha salvação? De que me adianta, irmãos, ganhar as coisas deste mundo e chegar na porta estreita, Jesus Cristo não deixar eu entrar? Ele olhar para mim e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, glória a Deus, aleluia. Iniquidade significa o que, irmãos? Pecado repetido. Você peca uma vez, você se arrepende, glória a Deus, aleluia, e vai e faz de novo, e continua fazendo. Aí você perde a capacidade de se arrepender. Você perde também, junto com a capacidade de se arrepender, o temor a Deus. E quando o temor se foi, glória a Deus, aleluia, o medo de Deus, irmãos, o medo da poderosa, da mão pesada do Senhor vai embora, irmãos. Você vive, glória a Deus, aleluia, solto, irmãos. Você faz o que tu quer, você não tem regra, glória a Deus, aleluia, porque você já não teme mais a Deus. E quando você não teme a Deus, você também não teme mais nada, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. E é aí que começa, irmãos, a vida dissoluta, a vida, glória a Deus, aleluia, o caminho que leva à morte, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a iniquidade, glória a Deus, aleluia, santo Deus, ela vai matando a fé. O pecado repetido, irmãos, ela vai cada dia mais afastando o Espírito Santo de você, ao ponto de você já não sentir mais o quebrantamento, você já não conseguir mais chorar na presença do Senhor, você dobrar os joelhos, orar e não sentir nada, glória a Deus, aleluia. É sinal, irmãos, que o Espírito Santo está longe, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Quando o crente, irmãos, ora ao Senhor e não consegue sentir a presença do Senhor, irmãos, e por várias e várias vezes ele faz isso, é porque o Espírito Santo se afastou. Tem algo errado, tem alguma coisa que Deus quer que conserte para o Espírito Santo voltar para a vida, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Porque não adianta, irmãos, para mim e para você, glória a Deus, aleluia, viver nesta terra, ter tudo e perder o Espírito Santo. Davi, irmãos, quando ele pecou, glória a Deus, aleluia, santo Deus, ele disse, glória a Deus, aleluia, ao Senhor, irmãos: pode tirar minha coroa, pode tirar o meu castelo, pode tirar a riqueza, pode tirar os exércitos, pode tirar tudo, mas só não retira de mim o teu Santo Espírito, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Essa é a diferença, irmãos, da humildade de um cristão verdadeiro. Esta é a diferença de Davi para Saul, irmãos. Quando Saul pecou, glória a Deus, aleluia, e o profeta foi lá, Samuel, e repreendeu a ele, ele não quis abrir mão da coroa, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Mas quando Davi pecou e o profeta Natã foi lá e exortou Davi, ele se arrependeu, irmãos. Ele não quis matar o profeta, ele não quis confrontar o profeta, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro, ele se humilhou no pó da cinza, rasgou as suas vestes, tirou a coroa da cabeça e se fez como um homem comum, não como um rei, glória a Deus, aleluia, perante o Senhor. Por quê, irmãos? Porque a palavra diz que talvez, glória a Deus, aleluia, ainda há esperança para aquele que mete a cara no pó. Davi, glória a Deus, aleluia, recorreu ao Senhor, irmãos,
se humilhando no pó das cinzas, glória a Deus, aleluia, jejuando para ver se Deus apartava dele a espada, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor não apartou, porque a consequência, irmãos, tem que pagar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O pecado que eu e você cometemos, nós vamos ter que pagar a consequência, irmãos. É simples, irmãos, é como nesta terra, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se eu e você cometermos um assassinato, nós matarmos alguém, nós cometermos, glória a Deus, aleluia, algum delito contra a lei, as autoridades, glória a Deus, aleluia, nesta terra, os policiais vão vir, vão nos prender, glória a Deus, aleluia, o juiz vai nos julgar e nós vamos ter que pagar, irmãos, por aquilo que nós fizemos. Nós vamos ter que pagar pelo assassinato, nós vamos ter que passar anos na cadeia, vamos ter que pagar pelos delitos contra a lei, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Assim também é perante o juiz, glória a Deus, aleluia, verdadeiro, irmãos, perante o tribunal de Cristo, que a Bíblia diz que todos nós vamos ter que se apresentar diante dele, para ser julgado cada um segundo as suas obras, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O que nós vivermos nesta terra, quando chegarmos perante o juiz, glória a Deus, aleluia, ele vai determinar, irmãos, aonde nós vamos e aonde, glória a Deus, aleluia, nós vamos ficar, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Se no céu, irmãos, ou se no lago que arde com fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos, que foram rebeldes e desobedientes desde o princípio da criação, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Deus, irmãos, glória a Deus, aleluia, como nós conversávamos ontem com o irmão lá em casa, glória a Deus, aleluia, santo Senhor, ele pode, irmãos, ele pode chegar, glória a Deus, aleluia, evitar eu e você de pecar, mas só que daí ele estaria desobedecendo o próprio livre-arbítrio dele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por que Deus deixa, glória a Deus, aleluia, eu e você cometer o pecado, irmãos? Por causa do livre-arbítrio, irmãos. Ele dá a escolha para mim e para você. Ele disse para Caim: o pecado está à porta, glória a Deus, aleluia. Você escolhe dominá-lo ou ser dominado por ele, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Você escolhe pegar ou você escolhe rejeitar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É o livre-arbítrio, irmãos. O Senhor criou os anjos com o livre-arbítrio, glória a Deus, aleluia. Por isso nós vemos que Satanás, ele desobedeceu, ele pecou contra Deus e foi rebelde, irmãos, e o Senhor o lançou fora do paraíso, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Deus, ele não criou Satanás mal, ele não criou, glória a Deus, aleluia, o ser humano mal, irmãos, mas a palavra diz que o ser humano buscou muitas invenções, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O ser humano, irmãos, escolheu pecar contra Deus. A culpa não é do Senhor. Não adianta você falar, glória a Deus, aleluia, mas se Deus sabia de tudo isso, por que Ele não fez diferente? Se Deus sabia, por que Ele não impediu? Por que Ele não usou todo aquele poder dele, que é imensurável, que ninguém consegue medir, para evitar isso aí, glória a Deus, aleluia, para mim não estar sofrendo hoje, glória a Deus, aleluia, santo Deus. A culpa não é do Senhor, a culpa é somente minha e tua, que procuramos muitas invenções. O Senhor não fez o diabo mal, o Senhor não me fez mal. Quando Ele criou Satanás, glória a Deus, aleluia, Ele fez ele um anjo de luz, Ele fez um anjo para glorificar o nome dEle, para ministrar diante do trono dEle, glória a Deus, aleluia. Assim como Ele chama os crentes, irmãos, para louvar e ministrar na presença dEle, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E o diabo escolheu o que, irmãos? Escolheu o caminho da rebeldia. E os crentes nos dias de hoje fazem o que, irmãos? Escolhe o caminho da rebeldia, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ele deu privilégios para Satanás, Ele deu privilégio para alguns crentes, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ele dá privilégios para mim e para você, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas a escolha, irmãos, de desviar, a escolha do caminho da rebeldia é minha e tua. Então não tem culpa do Senhor nesse meio, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se eu e você sair da presença do Senhor, a culpa é minha ou é do Senhor, glória a Deus, aleluia? A culpa é minha, irmãos. Se eu decidir não obedecer mais essa palavra, a culpa é de quem? A culpa é minha, não é de Deus. E daí, se eu morrer fora dessa palavra e parar no inferno, glória a Deus, aleluia, eu vou culpar a Deus? Não, irmãos, a culpa é minha, porque Ele me deu o momento, Ele me deu a chance da salvação, Ele me deu o kairos, que é o tempo oportuno para mim se arrepender. Mas eu preferi outras coisas, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Como diz aqui, glória a Deus, aleluia, na palavra do Senhor, que glória a Deus, aleluia, santo Deus, alguns preferiram, irmãos, o presente século, glória a Deus, aleluia, santo Deus, essa vida que estamos na terra, irmãos, luxúria, vaidade, glória a Deus, aleluia, bens, riquezas, ouro e prata, irmãos. Mas e daí a salvação fica para quando? A salvação fica quando, glória a Deus, aleluia, para mim e para você? Aonde que está a salvação na tua vida? Será que está em primeiro lugar, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Ou nós estamos deixando ela por último, irmãos? Primeiro eu vou edificar minha casa,
no livro de Ageu, do profeta Ageu, glória a Deus, aleluia. No livro do profeta Ageu, glória a Deus, aleluia, santo Deus, onde diz: subi ao monte, buscai madeira, glória a Deus, aleluia, edificai a minha casa, e aí então eu me agradarei dela. Mas o que vocês estão fazendo? Estão subindo ao monte, buscando madeira e estucando as vossas próprias casas, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que não vão durar nada, diz o Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Assim estão os crentes nos dias de hoje, irmãos. Estão estocando as suas próprias casas, estão buscando os seus próprios interesses e deixando Mateus, glória a Deus, aleluia, 6,33 por último: buscai ao reino do céu e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Porque primeiro vale para mim e para você a garantia da nossa salvação, a garantia da nossa alma de entrar a porta estreita. O que vier depois, irmãos, para mim e para você é lucro, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Mas enquanto Deus olha para mim e para você e vê, irmãos, que a nossa alma não vai conseguir entrar no céu, Ele não vai conseguir acrescentar nada na minha e na tua vida. O que Ele vai tentar fazer, glória a Deus, aleluia, é corrigir, é exortar, é falar para mim e para você mudar, irmãos, é falar para mim e para você tirar isso, tirar aquilo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, para que aí então Ele comece, irmãos, a colocar as coisas na minha e na tua vida, irmãos. Enquanto a nossa alma não tiver garantia de salvação, o Senhor não vai abençoar, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Porque para o Senhor, irmãos, a vontade dEle é salvar a minha e a tua alma. Quem ofereceu bens, quem ofereceu ouro, prata, fama, status nesta terra, foi o diabo, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Deus ofereceu para mim e para você salvação. Você quer ter um cargo bom nesta terra? Você quer, glória a Deus, aleluia, ganhar dinheiro nesta terra? Vai, estude, trabalhe, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque o Senhor Ele te ofereceu salvação, irmãos. E a Bíblia diz: o sol nasce tanto para injusto quanto para justo, glória a Deus, aleluia. O sol nasce para ímpio e para crente, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Tanto um quanto o outro, irmãos, pode estudar nesta terra para conseguir melhorar de patamar, para conseguir melhorar de vida, glória a Deus, aleluia. Mas Deus oferece a salvação para mim e para você. E se houver obediência, glória a Deus, aleluia, pelo Senhor, irmãos, aí sim, glória a Deus, aleluia, o Senhor consegue, irmãos, fazer as coisas por nós. Ele consegue abençoar nós, Ele consegue acrescentar os bens na nossa vida, glória a Deus, aleluia. Mas Ele vai dar o que nós precisamos, o que nós necessitamos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, não o que nós já temos, irmãos. Porque o Senhor, glória a Deus, aleluia, é um exemplo, irmãos. Eu já tenho um carro, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu vou ficar pedindo mais um carro para Deus, por quê? Se o Senhor já me deu um, eu já posso andar, eu já posso fazer as minhas necessidades com Ele. Eu já posso ir no mercado, eu já posso vir para a igreja, fazer a minha parte como crente, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Para que eu vou ficar orando pedindo outro? Eu vou pedir coisas que eu não tenho, irmãos. Ou seja, glória a Deus, aleluia, santo Deus, como construir as coisas da minha casa, coisas como saúde, coisas como as necessidades da minha esposa, minhas filhas, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não só o que eu quero, irmãos. Pedir os dons que Paulo disse, pedir os melhores dons para o Senhor. Pedir dom de cura, irmãos. Pedir, glória a Deus, aleluia, dom de maravilha, dom de profetizar, porque a igreja precisa desses dons, irmãos. A igreja precisa, glória a Deus, aleluia, de crente, irmãos, que esteja buscando esses dons. Por que vai adiantar para mim e para você, glória a Deus, aleluia, ter rios de dinheiro, irmãos? Tá de caminhoneta, tá de carro, tá de BMW, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Tá com um carrão de luxo, uma casa de luxo aí, irmãos, e ter um irmão do lado que precisaria de você com o dom do céu e você não tem para ajudar. Aí a pessoa morre, o sangue fica na tua mão e você só se importa com as coisas que você tem, só se importa com a tua carne e com o teu deleite. Se eu estou vestido, tá bom. Se o meu irmão está passando frio, se lasque. Se eu estou comendo bem, tá bom. O meu irmão está passando fome, se lasque. Vai chegar naquele dia perante o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor aparta o bode das ovelhas. As ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda. Aí o Senhor vai falar, glória a Deus, aleluia, um exemplo para mim e para você na Bíblia, de como vai ser o julgamento no tribunal de Cristo, quando as pessoas chegarem lá. Os que estão na direita, Ele vai falar: bem-vindo, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde o dia da fundação do mundo. Porque me viste com fome, me deste de comer. Não interessa se é um mendigo, se é teu irmão na rua, não interessa. Se a pessoa está passando fome, você não vai porque ela está pecadora, porque ela está endemoniada. Você vai e alimenta ela para cumprir o amor da palavra do Senhor. A misericórdia quer e não sacrifício, glória a Deus, aleluia. É diferente dos fariseus de antigamente, irmãos. Me viste preso, fosse me visitar.
que aos crentes que visitam cadeias, presídios, glória a Deus, aleluia, que as pessoas estão presas lá, não interessa se é por culpa delas, se é por erro delas, glória a Deus, aleluia, santo Deus, elas não conseguem vir para a igreja para ouvir a palavra. Então o trabalho do cristão é ir levar a palavra até lá, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue em tempo e fora de tempo. Não é para você ficar escolhendo, não é uma opção você escolher para quem você quer pregar, glória a Deus, aleluia. A palavra não é tua, a palavra é do Senhor. Quem que dá o direito para mim, para você ficar fazendo acepção de pessoa, glória a Deus, aleluia, santo Senhor? Se nós não somos nada, não somos ninguém, somos apenas servos do Senhor para pregar este evangelho, para cumprir um ministério, para cumprir um trabalho, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Me viste enfermo, foste me ver, glória a Deus, aleluia. Quer visitar hospitais, irmãos? Que nós, a glória a Deus, aleluia, a igreja, os crentes, irmãos, dessa atualidade, já não estão mais fazendo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque estão o que, irmãos? Tribulados com a sua própria carne, com os seus próprios afazeres, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e estão deixando de lado o ministério, estão deixando de lado a misericórdia, o amor, querem não sacrifício, irmãos. Estão preocupados, estão tribulados com as suas próprias coisas, glória a Deus, aleluia, que quer ganhar isso, quer ganhar aquilo, e está esquecendo de cumprir o ministério, glória a Deus, aleluia, santo Deus, aleluia. Me viste nu, irmãos, diz a palavra do Senhor, e me vestiste, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E ele disse assim, quando fizeres a um desses meus pequeninos, o fará a mim. Então quando você faz isso, glória a Deus, aleluia, é a mesma coisa que você estivesse alimentando a Jesus Cristo, é a mesma coisa que você estivesse vestindo a Jesus Cristo, é a mesma coisa que você estivesse visitando a Jesus Cristo, é a mesma coisa que você estivesse, glória a Deus, aleluia, dando atenção a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque foi Ele que criou cada um de nós, foi Ele que deu o sopro de vida, glória a Deus, aleluia, foi Ele que deu o espírito, a alma, irmãos, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então quando nós fazemos isto, glória a Deus, aleluia, o ato da misericórdia com um irmão, uma irmã necessitada, com alguma pessoa, glória a Deus, aleluia, santo Deus, nós estamos fazendo a Cristo, irmãos. Não importa, glória a Deus, aleluia, quem seja, glória a Deus, aleluia. Aqui diz para os israelitas e também para os gentis, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então qual que é o trabalho do crente, irmão, nesta terra? A Bíblia diz, o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, irmãos, é visitar os pobres, é visitar as viúvas na sua necessidade, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Este é o verdadeiro evangelho de Cristo, irmãos. O amor, a misericórdia é isto, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não é você passar a mão na cabeça, irmãos, é você cumprir a palavra do Senhor, é você ver alguém necessitado e você ter a capacidade, irmãos, de abrir mão, glória a Deus, aleluia, para cumprir a vontade do teu próximo naquilo que é bom para edificação. A Bíblia diz, suporta os fracos na fé, vós que sois fortes, glória a Deus, aleluia. Vós que é entendido na palavra, que tem, glória a Deus, aleluia, a interpretação desta palavra, suporta quem não tem, glória a Deus, aleluia, com paciência, com mansidão, para ensinar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aquele que não sabe, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aquele que sabe, suporta, glória a Deus, aleluia. Porque como essa pessoa vai crescer um dia, vai aprender, irmãos, se quem já sabe, glória a Deus, aleluia, não tem paciência, não tem mansidão, para redarguir e ensinar a palavra do Senhor, para ensinar, glória a Deus, aleluia, quem está começando na caminhada, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E continuando a palavra do Senhor, os que estão na esquerda, glória a Deus, aleluia, santo Deus, Jesus Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, para o fogo, para o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque me viste com fome e não me alimentaste, me viste, glória a Deus, aleluia, nu e não vestiste-me, me viste, glória a Deus, aleluia, na cadeia e não foste me visitar, me viu enfermo e não foi me ver, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E digo a verdade, quando não fizeres a um desses meus pequeninos, não estarão fazendo a mim, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É por isso, irmãos, que muitos vão para o inferno, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque não tem a capacidade, irmãos, de estender a mão ao próximo, de demonstrar amor, demonstrar misericórdia, compaixão, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O que os fariseus faziam antigamente, irmãos? Eles oravam no meio das praças, para quê? Só para mostrar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que eles estavam orando, irmãos. Eles gritavam, chamavam o nome de Deus, clamavam nas praças, glória a Deus, aleluia, para querer se mostrar, para querer se aparecer, irmãos. Mas quando era para estender a mão para um irmão dele, do próprio povo, um mendigo na rua, glória a Deus, aleluia, passava longe, irmãos, como aquela passagem do bom samaritano, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Passou o sacerdote, glória a Deus, aleluia,
e viu o homem que tinha sido assaltado jogado no chão, espancado quase até a morte, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e os seus bens todos roubados. E ao invés do sacerdote, homem de Deus, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, diz que é servo do Senhor, diz que era, glória a Deus, aleluia, um homem de Deus, passou longe, glória a Deus, aleluia, e ignorou aquele homem. Aí veio outro, o levita, que cantava louvores a Deus, aquele levantado para cantar louvor a Deus, o homem que ministrava louvor a Deus, que se dizia um homem de Deus, que se dizia adorador, glória a Deus, aleluia, santo Deus de Jeová, irmãos, do Senhor dos senhores, glória a Deus, aleluia, do Rei dos reis, irmãos, passou ao longe e também ignorou aquele homem, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que vem um estrangeiro, um homem, glória a Deus, aleluia, samaritano, que significa estrangeiro, que não é parte de Israel, glória a Deus, aleluia, porque Israel tinha picuinha com eles, glória a Deus, aleluia, santo Deus, eles eram como se fossem inimigos, irmãos. E este homem samaritano, irmãos, que talvez não adorava a Deus, talvez não louvava a Deus, talvez não conhecia direito esta palavra, ou as leis de Moisés na época, glória a Deus, aleluia, santo Deus, não subia ao templo que Salomão construiu, glória a Deus, aleluia, para a adoração do Senhor. Quando viu aquele homem, irmãos, a Bíblia diz que se compadeceu dele, se abaixou, foi lá, deitou azeite nas suas feridas, pegou ele, colocou, glória a Deus, aleluia, em cima, irmãos, da sua montaria, glória a Deus, aleluia, e levou ele até uma estalagem, e pagou, irmãos, para que o dono da estalagem cuidasse dele até que ele voltasse, e se ele gastasse mais alguma coisa, ele iria pagar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É isso que os crentes não têm mais. Os crentes estão como sacerdote, como levita, que passaram e enxergaram, glória a Deus, aleluia, aquele pobre coitado jogado na rua e não ajudaram, glória a Deus, aleluia, santo Deus. A palavra, irmãos, eles aprenderam tanto. Tem crente que aprendeu tanto a palavra que fica só julgando os outros, fica só falando mal dos outros, glória a Deus, aleluia, por achar que é o santarão, irmãos, mas não tem capacidade de estender a mão. Ou seja, é semelhante o sacerdote e o levita que passou e ignorou a necessidade daquele homem. Aí veio um samaritano, glória a Deus, aleluia, veio alguém do mundo aí, como aquele centurião Cornélio, irmãos, que nem era, glória a Deus, aleluia, crente ou israelita, irmãos, e começa a dar esmola para os outros, começa a ajudar os outros, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e as pessoas olham e chamam de bom, glória a Deus, aleluia, e olha para um crente que age como esse sacerdote, esse levita, irmãos, e só chama eles, glória a Deus, aleluia, santo Deus, de pessoas que estão envergonhando o nome de Cristo, irmãos. Olha e não vê fruto bom, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Olha para quem está no mundo, irmãos, fazendo coisas, glória a Deus, aleluia, não geral, glória a Deus, aleluia, santo Deus, por não conhecer esta palavra, irmãos. Mas eu vejo pessoas, glória a Deus, aleluia, que não conhecem esse evangelho, irmãos, que tem mais amor, glória a Deus, aleluia, que os crentes, irmãos. Tem mais misericórdia que um crente, glória a Deus, aleluia. Tem mais coração, irmãos, que um crente, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que tem a capacidade de estender a mão, de abençoar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Porque na atualidade que nós estamos, os crentes estão vivendo dessa forma: Deus para mim, diabo para os outros, glória a Deus, aleluia. Deus para mim, céu para mim, inferno para os outros. Endemoniado, prostituta, mendigo, vai para o inferno, glória a Deus, aleluia. Não é assim que funciona, irmãos. Você tem que chegar, glória a Deus, aleluia, você tem que pregar para ele, você tem que exortar sim, e você tem que fazer a parte do amor, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se você sabe que o teu irmão está com fome e tem necessidade, não despede ele de mão vazia, diz a palavra do Senhor, senão a tua fé ela é vã, a tua fé é morta, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Mas eu disse debalde, tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aqui, irmãos, nós vemos, glória a Deus, aleluia, que o profeta Isaías parecia que estava desgastado no seu ministério, glória a Deus, aleluia. O que eu vejo aqui nesta palavra, irmãos, é como se o profeta Isaías estivesse falando, glória a Deus, aleluia. Eu prego, as pessoas não ouvem. Eu prego, Israel não obedece. Eu prego, Israel não muda, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Não é só os profetas que cansam, irmãos. Não é só o pastor que cansa de pregar e não vê mudança nas pessoas, não vê transformação, não vê interesse em ninguém em fazer a obra, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O Senhor também demonstra, irmãos, indignação, glória a Deus, aleluia, porque Ele disse na palavra dele: eu plantei uma vinha,
que esta vinha é Israel, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu ergui muros ao redor dessa vinha, eu enxertei essa vinha, glória a Deus, aleluia, e esperava que ela me desse frutos bons, mas ela me deu uvas bravas, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ou seja, irmãos, o Senhor também se indigna, o Senhor também cansa, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não é murmuração, irmãos, quando o pastor começa a falar, glória a Deus, aleluia, parece que esse povo, a gente prega e não muda, a gente prega e esse povo não quer se mexer, a gente cobra uma coisinha mínima ali, glória a Deus, aleluia, pede uma ajuda aqui, eles ficam bravos, eles ficam reinando, glória a Deus, aleluia, eles querem ir mais cedo para casa, eles não querem ajudar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por que, irmãos, isso? Por que, glória a Deus, aleluia, indignar o Senhor, glória a Deus, aleluia? Por que provocar a ira do Senhor? Por que provocar a ira do pastor, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Se tudo que nós fizemos, irmãos, é para a salvação da nossa própria alma, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Jó disse, glória a Deus, aleluia, o Senhor disse para Jó: quem primeiro me deu, quem primeiro fez para mim, para que eu retribuísse alguma coisa? Se fui eu que criei tudo, se antes de você existir, eu já era, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aonde você estava quando eu ponhei limite nos mares? Aonde você estava quando eu criei o céu e a terra? Aonde você estava quando eu criei os animais, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Quando eu disse que a águia ia voar, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Aonde que você estava? O que você fez para me retribuir, glória a Deus, aleluia? Algum favor, glória a Deus, aleluia, santo Deus? O que mostra para mim e para você, irmãos, que o nosso ministério, ele acarreta salvação para mim e para a tua alma. Ele só traz coisas boas para mim e para você, glória a Deus, aleluia. Então não há por que, irmãos, sentir peso ao pregar, não há peso em louvar o Senhor, não há peso em se dedicar pelo teu ministério, não há peso, glória a Deus, aleluia, santo Deus, em ajudar, irmãos, na igreja, em ver, glória a Deus, aleluia, que um irmão está sobrecarregado de serviços, irmãos, como nós vemos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que às vezes tem que cuidar aqui, tem que cuidar ali, tem que fazer aqui, irmãos, e o culto não consegue fluir da forma que deveria, glória a Deus, aleluia, pela falta de pessoas dispostas a se levantarem para ajudar, não chegar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, se intrometendo, mas sim, irmãos, pedindo: como eu posso te ajudar, pastor? Como eu posso te ajudar, irmão? Como eu posso te ajudar, irmã? Como eu posso somar, glória a Deus, aleluia, no ministério? Aí, irmãos, glória a Deus, aleluia, santo Deus, a pessoa vai te ensinando e você vai aprendendo, e ela consegue ficar livre para atender outras pessoas, para atender outros serviços, glória a Deus, aleluia, como o pastor sempre me cobra, irmãos, que eu tenho que ajudar mais ele, glória a Deus, aleluia, para ele poder atender mais pessoas, irmãos, porque não é só a igreja. Ele tem que pregar fora daqui, ele tem que expulsar demônios fora daqui, ele tem que visitar pessoas em Pato Branco, ele tem que visitar pessoas em Vitorino, ele tem que visitar pessoas em outro lugar, em outra cidade, glória a Deus, aleluia. E quem que vai ficar na igreja? Quem que vai visitar os de perto, glória a Deus, aleluia? Se não tem crente pronto, não tem crente preparado, irmãos, não tem crente que quer aprender, glória a Deus, aleluia, santo Deus, porque crente tem um monte, glória a Deus, aleluia, santo Deus, na igreja tem um monte de crente, mas e daí quem quer aprender, glória a Deus, aleluia? Quem que quer responder o chamado? Quem que quer se levantar para ajudar, glória a Deus, aleluia, santo Deus? Às vezes, irmãos, eu sinto o peso que eles sentem, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Porque eu vejo o desgaste que é, como Isaías falou aqui: vamente eu estou pregando, inutilmente eu estou pregando. Parece que esse povo não quer, não muda, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não é murmuração deles, irmãos, é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas preferem uma igreja onde o pastor só pregue o que agrada os seus próprios ouvidos. Venha para frente, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Aí as pessoas veem aquele monte de pessoas, aquele enxame de pessoas para frente que nem abelha, e dobra o joelho e começa, glória a Deus, aleluia. Olha quantas almas eu ganhei para Jesus. Mas como que ganhou se a pessoa só veio no interesse? A pessoa só veio com o interesse de ganhar alguma coisa do Senhor, não veio com o interesse de ganhar o céu, de ser salvo, de se arrepender, de se humilhar. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou homem pecador, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele, glória a Deus, aleluia, publicano que subiu ao monte com o fariseu, irmãos, e ele disse: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou homem pecador, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aí fica fácil, irmãos, fica fácil você pegar e falar: glória a Deus, aleluia, santo Deus. Venha para frente. Venha para frente que Deus vai te dar um carro. Venha para frente que Deus vai te deixar rico. Venha para frente que Deus vai te dar um cargo lá na tua empresa. Você vai mandar, você vai ser chefe dos outros, você vai ganhar dinheiro. Aí fica fácil pegar e falar: glória a Deus, aleluia, quantas almas para Jesus.
Olha quantas almas eu ganhei, glória a Deus, aleluia. Estão tudo indo para o inferno, irmãos, porque só vem para o Senhor com interesse de receber alguma coisa em troca. O Senhor nunca vai dar nada, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E quando a pessoa percebe que não vai ganhar nada, ela pega e vai para o mundo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê? Porque não é pregada a verdade, irmãos. O Espírito Santo não convence, só vem com interesse de receber favores do Senhor. E o Senhor não é meu e teu empregado. O Senhor não é, glória a Deus, aleluia, meu e teu mordomo, irmãos, para pegar e ficar dando as coisas para nós servir Ele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não vou, glória a Deus, aleluia, pregar se o Senhor não me deixar rico. Então você nunca vai receber nada do Senhor. Não vou louvar se o Senhor não me dá esse carro. Então você nunca vai receber nada do Senhor. Não precisa louvar. O Senhor automaticamente vai falar para você, não precisa nem louvar. Se é para vir com o intuito de ganhar alguma coisa de mim, não precisa nem louvar, porque eu já te prometi o céu. E será que não basta? Eu já te prometi o Espírito Santo para te ajudar na tua vida inteira, enquanto você estiver respirando nessa terra, para não te deixar sozinho. Será que não basta? O meu filho eu já dei para morrer na cruz. Será que não te basta? Glória a Deus, aleluia, santo Deus. O sangue, os gritos dele, o clamor dele naquela cruz, será que não te basta? Não é o suficiente? Por que você insiste em querer mais? Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Vai fazer a minha obra, vai pregar a minha palavra, me adora em espírito e verdade. E aí eu vou decidir se eu te dou alguma coisa, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas somente se eu ver em você, glória a Deus, aleluia, um coração sincero, não que vai se desviar quando eu te der, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aleluia, Espírito Santo. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Isaías disse, eu vou lá e falo o que o Senhor manda falar para Israel, para o povo de Jacó, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas eles não querem se juntar, eles não querem ouvir, eles não querem mudar, eles não querem o Senhor, eles não querem a tua palavra, o teu Santo Espírito, os teus cuidados, eles não querem que o Senhor seja rei e Deus sobre eles, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E assim está os crentes, irmãos. Mas Isaías disse, o meu galardão está perante o Senhor. Eu estava sentado neste altar, glória a Deus, aleluia, santo Deus, e eu pensava assim, irmãos, se tem pessoas que não querem o Espírito Santo, Deus, eu sou diferente, eu quero o teu Santo Espírito. Se as pessoas não querem morar no céu, eu quero. Se elas não querem pregar, eu vou pregar. Se elas não querem louvar, glória a Deus, aleluia, então eu vou louvar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É assim que o crente tem que pensar, irmãos. O crente tem que parar de ficar frustrado porque as pessoas não querem nada, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ela tem que olhar e pensar, se aquele fulano não quer, se o meu irmão, a minha irmã não quer o Espírito Santo, Deus, então dá para mim, porque eu estou aqui, eu quero o teu Santo Espírito. É por isso que nós vemos pessoas quebrantadas, chorando, sentindo a presença do Espírito Santo, e gente que nem morto, sentado no banco, glória a Deus, aleluia, frio, parece uma pedra, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Porque quem quer o Espírito Santo, ele dá o Espírito Santo. Quem não quer o Espírito Santo, ele simplesmente não dá o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então nós temos que falar para o Senhor, irmãos, se você, glória a Deus, aleluia, não quer o Espírito Santo, tem gente que quer, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se aquele irmão, aquela irmã não quer morar no céu, vá você morar no céu. Se a tua mãe, o teu pai não querem morar no céu, deixa eles, vá você morar no céu. Não perca a tua salvação, não vá para o inferno, glória a Deus, aleluia, por causa dos outros, irmão. Se o teu marido não quer ir para o céu, glória a Deus, aleluia, vá você para o céu, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se ele não quer o Espírito Santo, queira você o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se a tua esposa não quer morar no céu, não quer o Espírito Santo, vá você. A salvação ainda é individual. Na porta estreita só passa um por vez, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, irmãos, se as outras pessoas que você prega e você louva não querem, glória a Deus, aleluia, vá você para o céu. Faça você para o Senhor. Se levante, glória a Deus, aleluia, e diga, Senhor, eles não querem, mas eu quero. Eu vou louvar, glória a Deus, aleluia, eu vou pregar a tua palavra, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E aí você vai ver, irmãos, o que é sentir a presença do Espírito Santo de verdade. Aí você vai ver, glória a Deus, aleluia, o que é ser agraciado pela poderosa mão do Senhor, irmãos. Aí você vai ver o que é ser coberto pelo Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu já preguei, irmãos, glória a Deus, aleluia, quando apenas tinha 2, 3 pessoas sentadas, glória a Deus, aleluia. Mas o pastor, depois que eu terminei de pregar, glória a Deus, aleluia, ele chegou e falou para mim, isso mesmo, filho,
Pregue como se a igreja estivesse cheia, glória a Deus, aleluia. E tinha só 3 pessoas sentadas nos bancos da igreja, irmãos. Mas eu estava pregando, sentindo a presença do Espírito Santo. E eu sempre preguei e pensei assim: se eu estou sentindo o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, e eles não querem, para mim é o que importa. Eu estou fazendo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É assim que os crentes têm que ser, irmãos. Se o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, ele está disponível para todos, mas nem todos querem, glória a Deus, aleluia. Busque você, glória a Deus, aleluia. Clame você pelo Senhor, irmãos. Se ninguém quer clamar pela tua casa, glória a Deus, aleluia, teu marido não quer, tua esposa, clame você ao Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai se compadecer. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Muito tem o seu efeito a oração no justo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Você quer ver o Senhor dobrar, glória a Deus, aleluia, uma pessoa, irmãos? É você se colocar de joelho e orar por ela, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não tem ninguém que possa contramão do Senhor. Não tem ninguém que resista, como o pastor sempre ensina. Se não mudar, o Senhor mata, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ou muda, ou o Senhor mata, para não ficar atrapalhando o ministério, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Uma dessas duas coisas. Mas não vai ser inútil, glória a Deus, aleluia, a tua oração, o teu joelho dobrado, irmãos. O Senhor liberta, glória a Deus, aleluia, ou o Senhor dá um jeito, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas de qualquer forma, o Senhor vai operar, irmãos. O Senhor vai trabalhar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É só dobrar o joelho, é só clamar. Você vê a passagem de Ana, glória a Deus, aleluia, chorando e orando, glória a Deus, aleluia, todo ano subir. E a sua adversária Penina sempre a perturbando, fazendo ela sofrer, fazendo ela chorar. E todo ano ela subia, glória a Deus, aleluia, mesmo não tendo filho, mesmo sofrendo, ia lá e adorava o Senhor. O que aconteceu? O Senhor olhou para ela, o Senhor moveu o coração em direção a ela e deu um filho a ela, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Abriu a sua madre, que era estéril, que era fechada. E além de Samuel, glória a Deus, aleluia, que foi um dos maiores profetas da Bíblia também, messiânicos, glória a Deus, aleluia, porque ela anunciou bastante a vinda de Cristo. Ela teve mais filhos, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então é assim, irmãos. Quando orou, glória a Deus, aleluia, o Senhor fez o sol e a lua parar, para eles continuarem pelejando na guerra, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Quando Daniel escutou o decreto que iria ser lançado na cova dos leões, glória a Deus, aleluia, ele antes disso tinha orado. O Senhor enviou o anjo lá, glória a Deus, aleluia, para fechar a boca do leão e cuidar de Daniel, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ou como muitos dizem, o Senhor fez o anjo jejuar, glória a Deus, aleluia, por quê, irmãos? Por causa da oração. A oração do crente move a mão de Deus. A oração do crente compadece o coração de Deus, quebranta o coração de Deus. A oração do crente faz o Espírito Santo se aproximar, glória a Deus, aleluia. Não consegue jejuar? Então dobra as tuas orações, glória a Deus, aleluia. Começa a orar mais vezes, glória a Deus, aleluia, santo Deus, para se manter forte, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não consegue jejuar? Leia mais a Bíblia, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não consegue jejuar muito, glória a Deus, aleluia. Vai, ora antes de dormir, ora na madrugada, ora quando acorda, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Davi disse: pela manhã me levantarei e orarei ao Senhor, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Pela manhã me levantarei e buscarei ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Isso é um crente, irmãos, começando, glória a Deus, aleluia, o dia com o Senhor na frente já. Isso é um crente que chega, dobra o joelho e fala: Senhor, vai na minha frente. Fecha as portas que não me cabem, abre aquelas que me abençoam, glória a Deus, aleluia. Corta o laço, corta o embaraço, irmãos, e levanta e vai faceiro, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque sabe que tem alguém na frente, glória a Deus, aleluia, santo Deus, que pode todas as coisas, que fortalece a ele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas os crentes dessa geração são tão preguiçosos, irmãos, que não fazem, glória a Deus, aleluia, nenhuma parte, irmãos. Nem o jejum, nem a oração, nem a Bíblia, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E quer que o Espírito Santo opere na vida deles, quer ser abençoado, quer receber as coisas do Senhor. Primeiro, irmãos, nós temos que ter comunhão com Jesus, porque Ele disse, glória a Deus, aleluia, se eu estiver em vós e vós em mim, a minha palavra em vocês, glória a Deus, aleluia, peçam tudo que vocês querem ao Pai e será feito, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Por quê, irmãos? Primeiro a comunhão com o Espírito Santo, aí depois Deus te dá as coisas se você quiser, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se você pedir para o Senhor, glória a Deus, aleluia, Ele te abençoa, irmãos. Mas primeiro você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter intimidade com teu Pai. Porque Deus, irmãos, Jesus Cristo, quando Ele veio na terra, Ele deixou, glória a Deus, aleluia, a sua glória e veio na terra, irmãos. Ele nos apresentou Deus como Pai. Ele não era conhecido por esse nome antes.
mas Ele nos apresentou Deus como Pai. Então, se Ele é nosso Pai, por que nós não tiramos um tempo para conversar com o nosso Pai? Glória a Deus, aleluia. Por que nós não tiramos um tempo? Vou falar bem no simples. Por que nós não tiramos um tempo para tomar um chimarrão com o nosso Deus? Glória a Deus, aleluia, nosso Pai. Se o nosso pai carnal aqui, nós tiramos um tempo para ir na casa dele tomar um chimarrão, conversar, falar de trabalho, falar do governo, falar disso, falar daquilo. Mas com o nosso Pai que está no céu, glória a Deus, aleluia, nós não tomamos um café na manhã com Ele, lendo Bíblia, orando, ou pensando no Espírito Santo, ou falando como o pastor diz: senta aqui, Espírito Santo, nessa cadeira, vamos tomar um café comigo, vamos almoçar comigo, Espírito Santo, vamos jantar comigo, Espírito Santo. Com o pai de carne nós fazemos isso, não é? Mas e com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o Senhor Espírito Santo, por que nós não fazemos isso? Vem, Espírito Santo, vamos orar comigo. Cadê, irmãos? Os crentes não conseguem mais ter aquela fé, irmãos, aquela visão pela fé, glória a Deus, aleluia, que o Espírito Santo, Ele está aqui, irmãos. Ele está nesse exato momento do nosso lado, glória a Deus, aleluia. Ele está nesse exato momento caminhando nessa igreja, irmãos. Ele está nesse exato momento, irmãos, querendo tocar no teu coração. Ele está nesse exato momento pedindo para você: deixa eu entrar, deixa eu entrar, glória a Deus, aleluia. Eu quero entrar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Deixa eu mostrar para você o quanto que eu te amo, glória a Deus, aleluia. Deixa eu mostrar para você, glória a Deus, aleluia, santo Deus, tudo aquilo que eu posso fazer, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas os crentes não conseguem mais enxergar o Espírito Santo, irmãos. Eles não sentem mais o Espírito Santo do lado. Por quê, glória a Deus? Porque eles só ficam olhando as coisas do mundo. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Você não vê, mas você sente Ele. Você sente Ele, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque Ele é real, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aleluia, Deus. E que mais? Deixa a glória a Deus, aleluia, santo Deus. O meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. O Senhor nos levantou, irmãos, para sermos salvação para quem está à nossa volta. A salvação que nós pregamos, que nós anunciamos, que é Cristo, irmãos. O Senhor nos chamou para a luz desta terra, glória a Deus, aleluia, santo Deus, para mostrar para as pessoas o caminho. E por isso, irmãos, nós temos que pregar, nós temos que louvar, nós temos que mostrar uma vida diferente, glória a Deus, aleluia, santo Deus. A Bíblia diz: o justo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, ele mostra uma diferença do injusto. Aquele que mostra que serve a Deus e aquele que mostra que não serve a Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, irmãos, nós temos que ser luz para as pessoas, nós temos que ser salvação para elas. Nós temos que demonstrar o amor e a misericórdia do Senhor, e também temos que exortar, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Temos que falar a verdade para ela. Eu sempre preguei assim, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Se eu quero que meu pai e a minha mãe, eu amo eles, eu quero que eles vão para o céu, eu vou pregar para eles, quer a palavra seja dura ou não, glória a Deus, aleluia. Se eles se afrontarem a mim, se levantarem ou me atropelarem da casa, irmãos, eu simplesmente fiz a minha parte. Mas agora, se eu apenas ir lá na casa deles, visitar eles direto, todo dia ou todo mês, irmãos, ou quando der, e ficar só sentado, conversando um monte de bobageira, e não pregar nada desse evangelho, não falar que Jesus Cristo está voltando, não falar que eles precisam conhecer a palavra, não perguntar para eles se eles sabem o significado da morte de cruz, não perguntar para eles se eles sabem como ser salvo, que eles precisam se batizar, João 3, e assim vai por diante, glória a Deus, aleluia, nascer da água do Espírito, não falar nada de Deus para eles, irmãos, eles vão para o inferno, e a culpa é tua, a culpa é minha e a culpa é tua, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E eles vão para o inferno, porque a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que se você não nasce da água do Espírito, você não entra no reino de Deus. Se você não obedece essa palavra, você não entra no reino de Deus. Se você não conhece o porquê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, você nunca vai saber o que é graça para ser salvo por ela, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então, se os meus e teus parentes ir para o inferno, a culpa vai ser minha e tua, por causa da nossa covardia, de não ter a vergonha na cara de pregar, de dizer eu sou crente e eu vou pregar para você, glória a Deus, aleluia. Se atropelar, simplesmente você fez a tua parte, irmãos. Para de ser covarde, para de ser medroso, para de ficar usando de sentimentalismo, para de ser guiado pela emoção do teu coração, porque o coração do homem é enganoso, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não vou pregar porque eles vão virar as costas, não vou pregar porque o meu pai e minha mãe vão me rejeitar, vão me amar pouco, glória a Deus, aleluia, santo Deus.
Mas exortação, irmãos, repreensão é demonstração de amor. Aqui diz, Deus repreende e castiga aqueles a quem Ele ama, porque Ele quer o nosso bem, irmãos. Então se você não exorta a pessoa, se você não é um pouco mais firme com a pessoa, glória a Deus, aleluia, no teu pregar, no teu falar, irmãos, ela nunca vai dar ouvidos para você, e o diabo vai ceifar a alma dela, e a culpa vai ser tua. E eu creio que nenhum de nós quer ver algum dos nossos amados descendo ladeira abaixo, irmãos. Ninguém quer ver pai, mãe, irmão, irmã descendo para o inferno, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Então por que não prega a verdade, irmãos? Para dar uma chance para essa pessoa. Por que você não pede um espírito de coragem para Deus tirar a covardia de você, e você falar e dar uma chance para essa pessoa ser salva, irmãos? Ou você não se alegra de ver alguém da tua família na presença do Senhor, sabendo que você pregou para ela, sabendo que ela está tendo a chance de ser salva? Você prefere ver ela bebendo aí, você prefere ver ela fumando, e o diabo na vida dela operando e levando ela dia após dia para o inferno, dia após dia para o câncer, para a enfermidade. Aí você tem que visitar a pessoa no hospital morrendo, glória a Deus, aleluia, santo Deus. E talvez pela misericórdia do Senhor, lá o Senhor vai te dar uma chance de orar. Aí você vai ser um covarde e não vai fazer, glória a Deus, aleluia, santo Deus, como enquanto a pessoa ainda estava com saúde na tua frente para você pregar. Porque se você agir com covardia, como agiu enquanto você teve a chance de pregar, e ela está com saúde na presença do Senhor, e você deixar ela morrer lá e ir visitar ela no hospital e não pregar para ela, para dar uma última chance, irmão, e ela ir para o inferno, glória a Deus, aleluia, a culpa vai ser tua. A culpa não vai ser de Deus, porque você que tem que pregar. A culpa não vai ser do Espírito Santo, porque Ele não é obrigado a curar se você não quer ser usado por Ele. Se você não quer orar pela pessoa, se você não quer falar de Jesus para ela, o Espírito Santo não pode te obrigar. O Espírito Santo não pode curar essas pessoas se você não quer ser usado por Ele. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu já tive que pregar para o meu pai e para minha mãe de forma dura, irmãos, de forma pesada, e a palavra de Deus. Eu já tive que sair chorando no meu carro indo para casa, glória a Deus, aleluia, santo Deus, por ter pregado o evangelho para eles. Mas não importa o meu sentimento, importa que eles tenham escutado a palavra de Deus, que talvez Deus ainda tenha misericórdia da vida deles, nem que seja numa enfermidade. Ora, irmãos, o dia que eu fui jantar na casa do meu pai e da minha mãe, glória a Deus, aleluia, a minha esposa está de prova porque ela estava junto, irmãos. Eu preguei para o meu pai, eu preguei para minha mãe e preguei para minha irmã, e eu fui duro com eles, glória a Deus, aleluia. Porque o amor, irmãos, às vezes ele é duro. Jesus Cristo pregava assim, glória a Deus, aleluia, santo Deus. O apóstolo João Batista pregava assim, glória a Deus, aleluia. O profeta João Batista pregava assim, irmãos. Ou ele estava errado, Jesus estava errado? Será que só tem que ficar passando a mão na cabeça? Não, vai nessa tua força aí, que Deus é contigo nesse adultério, nessa fornicação aí, nessa prostituição que está, nesses palavrão que sai da tua boca, o Espírito Santo dá risada contigo. Não é assim, irmãos. Eu tive que falar para o meu pai e para minha mãe: se vocês não se batizarem, nascer da água e do Espírito, que está escrito em João 3, vocês não vão poder entrar no céu, vocês vão para o inferno. E eu falei mais, e a minha mãe embrabou e se levantou contra mim. O meu pai até ficou quieto escutando, mas a minha mãe foi tomada por um espírito de afronta e começou a me afrontar. E eu insisti em pregar mais alto, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque não importa, irmão, você não pode ser covarde, você tem que continuar pregando. Eu falei: o teu batismo de neném não vale. Teu batismo na igreja de católica lá, tomar banho naquela bacia, não vale. Sabe por quê? Você se lembra quando você foi batizada nas águas? Não lembra. Se você não lembra de algo que você fez, não vale. Quando você aceita Jesus e desce as águas, como nossa irmã Juscelia, você se lembra o dia, né? Lembra que estava frio? Você lembra o teu batismo, não lembra? Então está valendo. Agora o teu batismo de neném na bacia da água que o padre te deu banho, não vale. Você nem se lembra como você foi batizado lá. Você nem se lembra, aleluia, santo Deus, de como você foi apresentado. Você nem sabia falar para dizer: eu aceito Jesus, eu aceito esse batismo. Ou seja, você só foi por obrigação, por causa dos teus pais, por causa de uma palavra errada que eles ensinam, glória a Deus, aleluia, uma tradição errada, irmãos, para dizer que depois daquele banho você pode matar as pessoas, você pode adulterar, você pode prostituir, você pode ser traficante, mas aquele batismo valeu, você vai morrer, você vai para o céu. Mentira, irmãos, mentira isso, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Não tem como, irmãos, aquele batismo valer desse jeito. Não tem como, glória a Deus, aleluia, uma coisa que você não sabe, que você não lembra valer, irmãos. Você vai ser culpado pelo quê se você não se lembra disso? Então não vale. Jesus Cristo, ele foi apresentado ao Senhor, ele não foi batizado,
mas aos 30 anos João Batista batizou ele. Está entendendo o exemplo de Jesus Cristo, o porquê que não vale? E eu preguei para eles. Aí minha irmã junto, eu tive que pregar para ela também. Tive que falar para ela, glória a Deus, é verdade. Você está vivendo como uma prostituta dessas da zona. E ela embrabou comigo, se atentou e começou a me afrontar. E eu insisti. Você cada dia está com um homem diferente? Cada dia está pulando de galho em galho, que nem macaco, glória a Deus, aleluia, de cama em cama. Está vivendo igual uma que está lá na zona, glória a Deus, aleluia, santo Deus, na prostituição. Sabe por quê? Porque a mulher lá da zona, glória a Deus, aleluia, santo Deus, não estou ofendendo, não tem marido. A mulher que está aí fora, glória a Deus, aleluia, tendo relação sexual sem ser casada, também não tem marido. Qual que é a diferença de uma para outra? Se nenhuma das duas tem marido e estão fazendo o mesmo ato de prostituição, então está no pecado. Não está lá no mesmo lugar, mas está fazendo o mesmo ato, glória a Deus, aleluia. Que fornicação na Bíblia, irmãos, está em Apocalipse. Os fornicadores não entrarão no reino do céu. É prostituição, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Ela parou de comer, ela se levantou da mesa e foi para o quarto. Só voltou para dizer adeus quando nós estávamos indo embora. Eu terminei de comer bem faceiro com a minha mulher. Falei para ela, pega as crianças, vamos embora. Levantei, dei um abraço na minha mãe, dei um beijo na testa dela, dei um beijo na testa do meu pai, porque é assim que ama. Virei as costas e fui embora. Claro que quando eu entrei no meu carro e desci para casa, eu desci pensando, Senhor, será que eu desonrei meu pai? Porque esse é o medo dos filhos. Quando vão pregar duro, vão pregar esta palavra para um pai e para uma mãe. Mas é a palavra de Deus, ela é santa. Então ela não ofende, glória a Deus, aleluia, ela dá salvação. Eu voltei chorando e pensando, Espírito Santo, será que eu preguei para o meu pai de forma muito dura, para minha mãe, para minha irmã? Será que eu não ofendi eles? Será que eu não desonrei eles? Eu cheguei em casa, eu até comentei com a minha esposa no carro. Eu cheguei em casa, eu peguei essa Bíblia e eu fui orar sozinho no quarto. Deixei ela na sala lá com as crianças e fui orar sozinho no quarto. Eu dobrei o joelho e pedi uma palavra para Deus confirmar para mim se eu tinha agradado a Ele. Eu pedi se eu tinha agradado a Ele, não meus pais. E a palavra que Deus me deu, glória a Deus, aleluia, foi aquela. Aquele, glória a Deus, aleluia, que honra mais a pai e mãe, irmão e irmã, esposa, filhos, não é digno de mim, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. E eu levantei faceiro, porque ali a palavra do Senhor, irmãos, não tem buscar interpretação, ela é específica. Eu não honrei mais meus pais, a minha mãe, minha irmã, glória a Deus, aleluia, do que a Deus. E o Senhor se agradou do que eu fiz, glória a Deus, aleluia. Porque antes de ser filho eu sou crente. Como eu disse para o meu patrão, glória a Deus, aleluia, santo Deus, antes de eu ser teu funcionário, Valdir, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Antes de eu ser irmão do meu irmão, eu sou crente, eu sou servo de Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus. É assim que funciona, irmãos. Antes de eu ser filho, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Antes de eu ser irmão, glória a Deus, aleluia, eu sou crente. Antes, glória a Deus, aleluia, de eu ser funcionário, eu sou crente. Se eu pregar a verdade lá, ele quiser me mandar embora, amém? Vai ser da vontade do Senhor, mas eu não vou deixar de pregar a palavra. Eu não vou deixar de anunciar esse evangelho. Porque se ele chegar de morrer, eu não quero ter o sangue deles na minha mão. Não quero o sangue do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E eu já preguei para todos eles, da mesma forma que eu prego para todos vocês aqui. Então eu não faço acepção de pessoa, porque essa palavra ela não faz acepção. Do mesmo jeito que o pastor me ensinou, do mesmo jeito que eu prego para vocês que é prostituição, eu preguei para minha irmã, eu preguei para meu pai e para minha mãe. Vocês vão para o inferno se vocês não se converterem, se vocês não obedecerem, não conhecerem a palavra. Eu até abri a Bíblia e tentei pregar para eles lendo essa palavra, mas eles são ignorantes e não quiseram escutar. A minha parte eu fiz. Hoje em dia eu nem perco mais meu tempo. Pouco visito eles, pouco convivo com eles. Não é porque eu não amo, porque não adianta, já não dá mais para pregar a palavra, já foi pregado tudo que tinha. Eu não vou ficar perdendo meu tempo pegando peso à toa lá, indo lá passar luta. Pouco eu visito eles, glória a Deus, aleluia, para evitar de ficar passando luta, irmãos. Mas a minha parte eu fiz. A minha esposa, quando prega para a mãe dela, quando a gente vai visitar ela, a parte dela ela faz. Tanto que dá contenda às vezes. Não é que ela está desonrando a mãe dela, mas eles atropelam a gente. Por quê? Porque a gente tem que pregar a verdade, irmãos. Porque ela ama a mãe dela, quer ver a mãe dela indo para o céu. Então ela se levanta, mas não interessa, você prega igual. Talvez quando estiver na hora da morte lá no leito, você vai lá, o Espírito Santo toca. Ó filha, aquela vez você falou mesmo que eu ia parar desse estado aí. Será que agora esse teu Jesus ainda me aceita? Está entendendo como é que tem que ser as coisas, irmãos? Você não pode ser covarde, você tem que pregar esse evangelho, irmãos. Prega a verdade, irmãos. Se você não vai ter culpa, glória a Deus, aleluia, e você vai agradar o Espírito Santo.
Eu creio que são as palavras, irmãos. Agradeço a oportunidade. As horas se passaram. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Convido os irmãos a colocarem de pé em nome de Jesus. Os irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Espero que a palavra tenha falado com cada um. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Porque é a Bíblia, é o Espírito Santo, não é nós, irmãos. Que o crente nada pode se não for pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus.